Como contar histórias que vendem. Se você chegou até esse vídeo, você está interessado em vender mais e para isso você entendeu que histórias são uma ótima ferramenta para te ajudar nisso. Hoje eu vou te trazer um norte para você conseguir atingir esse objetivo. Eu estou trazendo esse vídeo especificamente porque nesse ano de 2023 a gente foi procurado bastante por clientes para contar histórias, mais especificamente estudo de casos ou também chamados depoimentos de alunos de infoprodutos, cursos, mentorias e especificamente quando a gente quer contar uma história que vende, contar a história de um case de sucesso, um estudo de caso de um cliente que já comprou e já obteve o resultado da transformação que o seu produto, infoproduto ou serviço oferece, é poderosíssimo. Por quê? Para pensar comigo. Você está oferecendo uma solução para um problema, certo? Então, a pessoa que comprou de você, ela já passou por esse problema, ela entendeu em algum momento da vida dela que existia uma solução para esse problema, que no caso é o seu produto, ela tomou a decisão de comprar esse produto e depois ela obteve a transformação que o seu produto promete. Então, você contar essa história da jornada de um cliente vai fazer com que as pessoas que estão de fora consigam se enxergar também nessa mesma situação. Porque se você parar para pensar, as pessoas que compraram o seu produto, elas têm um problema em comum. O que é o problema em comum que o seu produto resolve? Por isso, então, contar a história de um cliente que obteve sucesso com seu produto ou serviço é uma ferramenta poderosíssima para você vender. Eu estava falando que em 2023 a gente foi procurado bastante pelos nossos clientes para fazer estudos de caso. Acontece que o mercado agora ele está se profissionalizando. Se você parar para pensar, quando você demonstra que você está investindo no seu negócio, você demonstra que você está fazendo um negócio sério. E aí o que acontece? A gente para de utilizar depoimentos gravados muitas vezes numa videochamada com áudio ruim, com a internet oscilando, então aqueles vídeos travados com um depoimento, que legal, mostra uma história de sucesso do seu cliente, mostra o resultado que ele teve com o seu produto, mas a gente entendeu que é uma ótima oportunidade para a gente coletar esses depoimentos em alta qualidade, uma qualidade de cinema. Eu contratei o serviço de captação de depoimentos do Henrique para um evento presencial que a gente fez em Alphaville. O que a gente tem hoje é realmente praticamente um documentário, né? Uma qualidade de cinema para os depoimentos. Isso faz toda a diferença na hora de a gente mostrar a percepção de valor do produto. Dito isso, meus amigos, qual é o objetivo de um depoimento? Bom, resposta mais óbvia é entender que ele vai te ajudar a vender. Mas na prática, com um depoimento a gente quer mostrar que o seu produto, a promessa que você faz lá do seu produto, a promessa que você promete tirar o cliente do ponto A e levar ele para o ponto B, é uma promessa real. Então você quer, de certa forma, demonstrar a prova do seu método ou demonstrar a prova daquilo que você está vendendo, que de fato o resultado é entregue. E você também quer mostrar uma prova social, mostrar que pessoas já compraram esse produto, pessoas já confiaram nessa sua promessa e deu certo. Então com o depoimento a gente consegue mostrar que a pessoa que comprar ela não está sozinha nessa jornada de resolver um problema. Agora ela consegue ver outras pessoas semelhantes a ela que conseguiram resolver. Isso faz com que você precise utilizar menos argumentos na hora de vender. Uma vez que você não tem cliente nenhum, você não tem case nenhum, você precisa trazer muito argumento técnico, argumento lógico para mostrar isso aqui funciona por causa disso, disso e daquilo. Isso aqui funciona por causa disso, disso e daquilo. Mas a partir do momento que você já tem um case de sucesso, a gente vai muito para um emocional. O seu cliente fala assim, pô, eu tinha esse problema, eu vivia isso aqui, era horrível. E aí eu encontrei uma solução, comprei o produto dessa pessoa e hoje a minha vida tá assim, assim, assado. Então quando a gente consegue trazer essa história que mostra esse case de sucesso, a gente já vai muito mais pro emocional. E quando a gente vai pro emocional, a venda ela se torna muito mais leve e fácil de acontecer. E uma outra grande questão é o quê? Não era só gravar. Era a questão da condução desse depoimento. Porque falar meia dúzia de coisa, qualquer um fala, né? Alguém dá play ali. Mas e conduzir? Porque as pessoas, quando vão fazer um depoimento, geralmente elas têm uma dificuldade, elas travam, elas ficam rígidas. Então a pessoa que está conduzindo, se ela de fato sabe conduzir, ela vai extrair o melhor daquela história. É uma condução e uma história verdadeira. O Henrique, ele conduz esses depoimentos para gerar uma venda. É isso que a gente precisa. E aí agora a gente vai para uma parte um pouco mais prática. O que é um depoimento que não vende? O que a gente não quer num depoimento é fazer com que a pessoa elogie
o especialista ou que a pessoa elogie a forma da entrega do produto? Como assim, Henrique? Por exemplo, Ele é muito legal, eu gosto muito dele. a pessoa está elogiando o especialista. Na prática, isso não mostra para o cliente que está de fora, o potencial cliente que está de fora, como que ele vai se enxergar nessa história. Só estou elogiando o especialista. Da mesma maneira que se você elogiar a forma de entrega do método, não vai fazer muita diferença. Por exemplo, Eu adoro as aulas dele, eu assisto, é muito legal, eu gosto de assistir as aulas, são divertidas. mostra que na prática a pessoa está tendo um entretenimento ali, ela não resolveu o problema que é a promessa que você fez lá no seu curso. Quando você está vendendo um curso, você fala, eu vou te tirar daqui e vou te levar para cá. Se a pessoa que está dando um depoimento fala que a aula é legal, ela não conseguiu aprender nada de fato ou simplesmente só ficou feliz ali pelo entretenimento. O que é legal, beleza. Mostra que alguém comprou, mas não mostra que você está resolvendo aquele problema de fato. E a gente sabe que o módulo 0, talvez, de qualquer curso de marketing digital é estruturar uma promessa. E uma promessa que seja muito específica para resolver uma dor muito específica. Então, se você está prometendo algo assim e o seu depoimento está dizendo que, nossa, aquele curso é muito legal, sinto te dizer, mas esse depoimento não vai te ajudar a vender. E agora então, como é que é a estrutura narrativa que vai sim te ajudar a vender? Quando a gente está entrevistando um cliente, a gente pensa em duas histórias paralelas que vão se entrelaçar no meio desse vídeo e no final vão virar uma coisa só. Quais são as duas histórias paralelas? Uma história é em relação ao especialista e uma história em relação ao produto. A gente precisa entender que o produto, beleza, ele tem um método e esse produto é capaz de transformar a vida de alguém. Além disso, a gente tem que contar uma história de que, por que resolver esse problema com esse especialista em específico é uma boa ideia. Então vamos lá, em uma linha geral para você entender. História com produto. Antes do produto eu tinha uma vida assim, eu tinha esse problema, eu vivia dessa forma. Conheci o produto tal, comprei o produto tal, é importante que o seu cliente fale isso no estudo de caso. Apliquei o método, ou se for um serviço, contratei o serviço do fulano de tal. E hoje eu vivo dessa forma. Minha vida está assim, assim, assado. Resolvi o problema assim, assim, assado. Como eu me sinto hoje em relação a isso? A outra linha de história é com o especialista. Antes de conhecer o especialista tal, eu vivia uma vida assim, assim, assado. Eu conheci o especialista tal de tal forma, confiei no que ele estava falando por causa disso, isso e aquilo. É importante o cliente mostrar o porquê que ele quis se aproximar desse especialista, o que gerou essa afinidade. E hoje, depois que ele já passou pelo método, comprou o produto desse especialista, como é que ele enxerga esse especialista e o que ele tem a dizer para o mundo sobre esse especialista? Eu gosto de costurar essas duas histórias. Então, basicamente, a linha narrativa de um depoimento, com essas duas histórias juntas, começa com o cliente se apresentando um pouco sobre a vida pessoal dele, quem ele é, o que ele faz da vida, a idade dele. Depois ele conta a história dele um pouco antes do produto, como é que ele vivia, o que ele sentia, quais eram os problemas que ele estava enfrentando na época, se ele tentou resolver sozinho e por um acaso não deu certo, quando foi o momento que ele se deu conta que ele precisava de ajuda, como que ele procurou ajuda, como que ele conheceu o especialista em específico, o que fez ele se aproximar, como foi quando ele descobriu que existia um produto, um serviço, uma mentoria que esse especialista dava, por que ele resolveu comprar esse produto em específico, o que aconteceu logo que essa pessoa comprou esse produto, quanto tempo essa pessoa demorou para aplicar aquilo ali que estava sendo prometido, como que foi resolver esse problema, como é que foi a sensação de tudo isso, e depois mais para o final entender como é a sua vida hoje. Beleza, agora que você já conseguiu essa transformação, como é que você se sente hoje em relação a isso? O que a sua vida mudou? Valeu a pena? E no final eu gosto muito de encerrar perguntando pro cliente, pro entrevistado, né? Qual é a mensagem que você diria para as pessoas que estão considerando comprar o produto XYZ, esse produto que essa pessoa estava falando no depoimento o tempo inteiro? O que essa pessoa diria para quem está de fora? E aí um cuidado que você deve tomar é, quando a gente está construindo uma história, a gente está contando essa história, beleza, de uma forma cronológica. Mas a gente não quer contar essa história numa linha reta. A gente entrevista com essa linha que eu acabei de te exemplificar, mas a gente não quer uma história do tipo,
eu vivia assim, eu me sentia assim, aí em algum momento eu descobri que existia o método tal, e depois eu comprei o produto tal, e depois eu apliquei o método tal, e hoje eu vivo assim. Hoje a mensagem que eu tenho para quem está de fora é isso, isso e aquilo. Percebe que é uma linha cronológica reta e que não tem muito altos e baixos. A gente busca uma história muitas vezes com uma riqueza de detalhes para que a pessoa que está de fora consiga se enxergar dentro da história e ao mesmo tempo trazendo altos e baixos. Percebe que uma história não é uma sequência de fatos. Uma história é uma sequência com fatos e poréns e mas, e aí então a gente consegue trazer altos e baixos. Por exemplo, antes de comprar o produto do fulano de tal, eu levava uma vida assim, assim, assado. E aí, por um certo tempo, eu consegui resolver o problema que eu tinha. Eu passei alguns meses e eu pensei que eu nunca voltaria a ter aquele problema. Mas eu estava errado. Porque quando aconteceu a situação tal, tudo aquilo que eu tinha conseguido resolver sozinho foi por água abaixo. Foi esse o momento que eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí, naquele dia triste, eu cheguei em casa, tava chovendo. Percebe a riqueza de detalhes? Tava chovendo e eu já abalado deitei no meu sofá e comecei a rolar na minha rede social até que eu vi um anúncio do fulano de tal. Pega aí a história com o especialista, tá vendo? E quando eu vi aquele anúncio, de cara eu não acreditei, eu não sabia que era possível resolver no tempo que ele estava prometendo resolver. Pega a riqueza de detalhes, eu não acreditei. Então tu, de certa forma ali, se espelha muito com a pessoa que tá vendo de fora. E aí continua essa história. Então, lembra que a gente não quer uma sequência de fatos, a gente quer uma história com altos e baixos. E aí você pergunta assim, mas Henrique, tem pessoas que não conseguem contar essa história tão facilmente assim, da maneira como você está explicando nesse vídeo. Sim, isso é verdade. Então vai um pouco da sua habilidade como entrevistador, perguntar isso para essas pessoas, e com a experiência você vai começar a entender como que você consegue explorar mais algumas perguntas-chave, direcionando a entrevista para a pessoa trazer mais detalhes. Às vezes a pessoa passa muito rápido por uma pergunta, vale a pena lá na frente você voltar e perguntar, pô, me conta mais um pouco sobre como era a sua vida lá antes do produto. Traz um pouco mais de detalhes sobre isso. E aí a gente consegue trazer uma história mais completa. E quando a gente traz o estudo de caso final, a gente tem uma história rica, com muito sentimento e mostrando que o seu produto é capaz de resolver aquilo que ele está se propondo. E aí com esse serviço, né, também dos depoimentos, nos ajudou a, no primeiro lançamento desse especialista, a gente a fazer um 6 em 7. Me ajuda a vender muito mais e ainda vai me ajudar a vender muito, porque eu posso usar para sempre. É um ativo que teu negócio tem. Tu vai seguir utilizando ele e tu vai seguir gerando venda a partir dessa gravação, desse vídeo, dessa estratégia que foi construída. E aí onde postar esses depoimentos? Onde postar esses estudos de caso? Por algum tempo a gente falava muito, quando a gente fazia lançamentos especificamente, que o depoimento ele devia ir lá para a etapa final de um evento de lançamento, né? CPL3 a gente coloca 50% de depoimentos, abriu o carrinho a gente só posta conteúdo de depoimento, e aí depois que fecha o carrinho volta a produzir conteúdo normal, esquece depoimentos. Em um cenário que hoje a gente tem outras modalidades de venda, como produtos perpétuo, produto high ticket, eu tenho visto muitos testes sendo feitos colocando depoimentos em etapas mais iniciais de um funil. E muitas vezes quando a gente roda um anúncio com depoimento, que é o primeiro contato que alguém vai ter com um especialista é um depoimento de um cliente, acaba que esse lead, esse potencial cliente que começa a te seguir, ele já começa a te seguir muito mais consciente da transformação que você é capaz de gerar. Então vale a pena a gente ter depoimentos curtos mostrando a transformação especificamente, alguns depoimentos na faixa de 3 a 5 minutos para a gente utilizar no meio de CPLs ou em páginas de venda, e também vale a pena a gente ter esses estudos de caso completo, que cada entrevista varia
varia muito, mas de 5 a 15, talvez 20 minutos, dependendo da história, em páginas, né, onde a sua audiência vai poder ver essa entrevista completa sobre toda a história da jornada do seu cliente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a trazer uma ideia melhor sobre histórias que vendem. Comenta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou, o que você vai implementar a partir desse vídeo que você viu aqui. E se você se interessa em ter esse nosso serviço de depoimentos também, vou deixar um link na descrição onde você vai poder entender melhor como funciona o nosso serviço. Meu nome é Henrique Saraiva e eu te vejo no próximo vídeo.